Olá, eu sou o João Pedro e esse aqui é um vídeo apresentando o meu trabalho 4, né, minha experiência 4, a parte teórica e com as simulações, né? O assunto é máquinas elétricas, né? Eu sou da turma de sexta-feira, do horário de meio-dia às 2, da turma do professor Gerardo, e a minha matrícula é 231011542. Apresentando aqui um resumo do que vai ser discutido aqui. Primeiramente eu vou introduzir o trabalho, né, com alguns pontos a serem destacados. Depois eu passo para a parte teórica da explicação de alguns conceitos que eu achei interessante de colocar aqui. Depois eu faço as simulações que foram propostas, concluo em seguida o trabalho e depois apresento as referências. Bom, primeiramente, temos aí como justificativa principal aí da problemática obter uma melhor compreensão a respeito de máquinas elétricas, mais especificamente em relação a geradores elétricos e sistemas indutivos, que são os dois pontos principais aqui dessa apresentação desse trabalho. E os principais objetivos do trabalho são de simular, né, utilizando o Ansoft Maxwell, um gerador elétrico e uma simulação com indutância mútua, né? Certo, partindo para a parte mais de conceitos, de teoria, é relevante destacar aqui o conceito de indução eletromagnética, um conceito que foi descoberto pelo Michael Faraday em 1831. Né, ele percebeu que alguns circuitos, dependendo do posicionamento de um em relação ao outro, geravam uma corrente, né, e, que era corrente induzida, e ele percebeu que você movimentando um ímã, né, um material que tem um campo magnético próprio, por uma bobina, você tinha essa geração de corrente elétrica. E foi daí que surgiu a relação aí para o fluxo, para a força eletromotriz envolvendo o fluxo eletromagnético, né? O que é basicamente? O fluxo magnético, quando você varia ele, você tem uma tensão, né, e consequentemente uma corrente. Então tem essa expressão aqui, né, a força eletromotriz é um valor negativo, que vem da lei de Lenz, que é o sentido contrário, da do derivada temporal do fluxo magnético, né? Aqui tem uma ilustraçãozinha né, da variação do fluxo magnético, né, com a aproximação de um ímã. Seguindo. Na sequência, vou falar um pouco aqui a respeito de geradores elétricos, que é um dos focos desse trabalho. Os geradores elétricos eles têm um funcionamento baseado na própria indução eletromagnética, né? Tanto motores elétricos como geradores elétricos têm um funcionamento baseado na indução eletromagnética. Nesse caso, para o gerador elétrico, você tem uma movimentação de um rotor, né? Por meio de movimento, de energia mecânica, enfim, né? E com isso você interage o campo magnético do rotor com o estator, e aí você tem variação de fluxo magnético, e você consegue gerar corrente. E aí tanto que eu coloquei aqui duas imagenzinhas aqui do funcionamento de um gerador de uma usina hidrelétrica, né? Então você tem o movimento da água que gira, né, as turbinas ali, e esse movimento, né, é passado para o rotor, e o rotor interage com o estator, né, ambos com campo magnético, às vezes pode ser utilizando um ímã, às vezes eletroímãs, enfim. Mas o importante é que haja variação de fluxo magnético para que você possa ter a corrente. Então é assim que você consegue converter uma energia do movimento, uma energia mecânica, em energia elétrica. E aí eu até citei aqui alguns exemplos, pontuei alguns exemplos aqui de sistemas que utilizam geradores, né, que têm esse funcionamento. Então são usinas hidrelétricas, eólicas, que utilizam, né, movimento da água, do vento, então utiliza esse movimento para girar turbina, que vai gerar movimento no rotor, e aí você tem a força eletromotriz provocada por variação de fluxo magnético.
Coloquei também aqui as usinas nucleares como exemplo, porque é, é um procedimento semelhante a uma caldeira, né? Então, com o isótopo radioativo, você tem o aquecimento da água que evapora, e aí esse vapor de água, o movimento dele gera o movimento na turbina, e aí o procedimento é o mesmo dos demais geradores, né? E, por fim, eu também citei aqui o alternador de carro, que é outro exemplo de gerador elétrico, né? A partir do movimento. Pegando o movimento do motor, você consegue converter em energia elétrica para alimentar o sistema elétrico do carro. Agora partindo para a parte de indutância, bom, em especial aqui é a indutância mútua, né? A indutância mútua ela ocorre quando você tem uma corrente passando por uma bobina e o campo magnético que é gerado por essa corrente passando nessa bobina, ele gera um fluxo magnético em uma outra bobina que está próxima, né? Então, se você tem um circuito próximo a outro, de forma que um esteja variando, pode haver influência, né, do campo magnético, por mais que sejam sistemas isolados, não estejam ligados, mas só pela proximidade você consegue ter uma indutância influenciada, né, de um influenciado pelo outro. E aí, pontuando também aqui em relação à autoindutância, que é algo que também vai ser apresentado, vai ser pauta de discussão da simulação de indutância, que é quando uma corrente gera uma corrente passando uma bobina gera um campo magnético nela mesma, né? Então, isso serve para uma bobina individualmente também. E aí, quando você tem duas bobinas próximas, você consegue estabelecer indutância mútua no sistema, certo? Bom, vou fazer aqui agora o gerador elétrico, né? Então, para começar, eu vou renomear aqui o projeto. Vou colocar aqui a minha identificação, né? João Pedro, final de matrícula é 542, então 42. Tá, legal. Vamos lá, né? Vou começar com Maxwell 2D para fazer o desenho, depois eu vou passar para o 3D. Então, primeiramente vou fazer um retângulo aqui. Certo? Agora eu vou duplicar ele para esse lado de lá. Na verdade eu vou fazer ele um pouquinho mais alto. Acho que vai ser melhor. Ok. Eu vou duplicar ele, né, pro lado de lá. Vou juntar essas duas partes, né? Unite. Feito isso, seleciono novamente. Vou passar agora uma simetria dele para baixo. Dessa forma. E vou juntar também, né? Certo. Feito isso, eu vou arredondar essa peça. Essa peça vai ser o rotor, né, do gerador. Então eu vou fazer um círculo que tangencia essa estrutura. Seleciono os dois e intersect. Tá aí, beleza. Ok. Feito isso, eu vou criar mais um círculo aqui ao redor. Certo? E agora eu vou criar um círculozinho aqui externo, que vai ser o modelo da bobina. Deixa eu ver o tamanho, acho que esse tamanho vai dar. Não, vou fazer maior. Certo. Feito isso, vou vir aqui com essa peça selecionada, vou vir duplicar em torno do eixo Z, vou colocar 60 graus e vou aumentar aqui o número de bobinas. Eu preciso de 6 bobinas, né? Eu sou do grupo D, então são 6 bobinas, certo? Feito isso, vou criar mais um círculozinho aqui.
Beleza, tá legal. Feito isso, eu vou começar a atribuir os materiais aqui, né? Colocar nome aqui, para ficar um pouco mais organizado. Vou selecionar aqui as bobinas. Propriedades. Já vou alterar o nome, que aí fica mais organizado. Bobina, material das bobinas vai ser o cobre. Mudar a cor. Colocar um pouco de transparência. Tá legal. O rotor. Vou colocar aqui, peraí. Isso. Vou nomear aquele também. E o material dele vai ser o... Vou utilizar o Alnico 9. Mudar de cor também. Agora foi. Tá legal. Vou aproveitar, vou selecionar esses 2 círculos, né? Nada eu vou fazer individualmente, mas eu vou só colocar uma transparência aqui, né? Total, para que a visualização possa ser melhor, né? Da simulação. Tá, beleza. Vou agora aqui em Select Edges, vou selecionar esse círculo mais externo e vou nele mesmo aqui colocar a Side Boundary e vou definir como balão. Bom, feito isso, já dá para passar para o 3D Design. Então vou vir aqui ao Create 3D Design e, de acordo com o que foi definido pelo professor, são 2 milímetros de espessura para ser atribuído aqui, né? Vou passar para o 3D agora. Ok, tá aí o gerador, né? Vou aproveitar e já vou alterar o Solution Type. Nesse caso é transiente, né? A gente vai estar analisando aqui em função do tempo. E eu preciso fazer essa alteração antes de começar com a simulação de fato, né? Vou vir aqui, ó, selecionar esse círculo externo, beleza. E aqui eu vou começar os procedimentos. Eu venho aqui com a Assign Bend, rotação, certo? Venho aqui em mecânico. A gente vai estar analisando aqui em graus por segundo, degrees per second, certo? E vamos colocar aqui 360 graus, né? Certinho, rotation. Ok. Feito isso, vou selecionar aqui as bobinas. Vamos lá. E agora eu vou colocar uma estação, Add Effects. Selecionar aqui as bobinas, né? Certinho. Ok. Agora já dá para fazer um Solution Setup para fazer a simulação. O Stop Time vai ser de 1 segundo, né? Então a simulação toda vai ter 1 segundo apenas, vai estar sendo analisado dentro de um único segundo. E os time steps, né, os passos, os frames da simulação vão ser em 0.05 segundos, certo? Vem aqui Save Fields, Stop, novamente, 1 segundo e Step Size 0.05. Clicando aqui em Add to List, aqui eu tenho a listagem de todos os intervalos, né? Feito isso, creio que já esteja tudo correto. Vamos deixar o programa fazer os cálculos, né, as análises. Essa simulação ela demora um pouquinho, né? Talvez seja interessante cortar essa parte.
Ok, simulação calculada. Vou só alterar aqui o tempo, né? Botar ele em 0 segundos, a posição inicial. Beleza. E agora eu já posso vir aqui nos resultados, né? Na verdade, eu posso exibir aqui antes vou colocar aqui os vetores do campo, né? Campo magnético. Vou colocar para todos os objetos. Tá legal. Deixa eu só posicionar melhor. Vou alterar aqui. O tamanho desses vetores aqui não está muito legal. Tá legal. Ficou meio grande, né? Deixa eu alterar um pouco. Tá, beleza. Eu vou selecionar aqui as bobinas. E vou vir aqui em J Vector. Selecionar aqui as bobinas, né? Muito pequenininho, né? Aí, beleza. Feito isso, eu acho que dá pra fazer aqui. Acho que vai ficar interessante uma animação. Esperar aí a máquina calcular. Ok, aqui dá pra ver aqui a interação dos campos, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Beleza, legal. Apenas uma breve consideração aqui em relação a esse modelo 3D do gerador. Eu acabei me esquecendo de fazer a seleção de forma mais detalhada, né? Então não ficou esquecido das linhas de vetor interagindo entre todos os objetos. Das linhas de vetor de campo magnético interagindo entre todos os objetos, né? Toda a geometria aqui que eu construí, né? Então, para poder verificar melhor aqui o efeito do campo magnético, né? Então eu vou só mudar aqui um pouco para ficar um pouco melhor de visualizar. Ok. Tá aí
Dá para ver aqui bem como nos polos aqui do rotor você tem a intensidade maior do campo e dá para ver como ele interage com as bobinas, né? Então, olha só, bem bacana. Feito isso, já dá para retornar ao design 2D, né? Então dá para vir aqui, ó. Retornando ao design 2D, já vou alterar aqui o solution type, transiente, novamente. Vou vir aqui com o botão direito, clico em select objects, venho aqui venho aqui com o botão direito agora em select objects e vou selecionar o círculo interno. E aqui eu vou colocar assign bend, novamente rotação, mesmo procedimento que eu fiz antes, né, degrees per second, 360 graus. Feito isto, agora vem uma seleção alternada aqui das bobinas para colocar uma excitação, né? Então eu vou colocar selecionar essas bobinas de forma que uma esteja virada para a outra, né? Uma de frente para a outra. Então eu vou selecionar em pares. Primeiro eu vou selecionar esse com esse, depois esse com esse com esse, e vou colocar aqui, né? Vou aplicar. Então, primeiramente vou fazer aqui, selecionar esses dois primeiros, assign excitation, e aqui eu venho em end connection, certo? Vou colocar aqui 10. Ok, beleza. Feito isso, adicionando essa resistência entre essas duas bobinas, eu vou repetir esse mesmo procedimento para os outros dois pares de bobinas, né? Como são 6, então só restam mais 2. Vou selecionar aqui. O último. Tá ótimo. Conferir aqui, né? Só isto. Beleza. Certinho. Vamos lá então agora selecionar as bobinas. Espera aí. Aqui. Isso. Beleza. Vamos novamente aqui em Assign Excitation. E agora eu vou colocar Set Edge Effects. Selecionar as bobinas. Feito isso, eu vou pegar aqui todos os objetos, né? Peraí, não pegou tudo. Beleza. E agora eu venho em Mesh Operations, On Selection, Length Based. Aqui eu vou colocar 0.1 milímetros. Ok? E já dá para fazer um Solution Setup aqui, né? Ele ainda não pode calcular porque está faltando Solution Setup. E aqui vai ser a mesma coisa, né? Stop Time em 1 segundo e 0.05 para cada time step. Mesma coisa aqui, 1 segundo, 0.05. Edit to List, estão aqui os intervalos. E beleza. Feito isso, ele já está liberado para fazer a análise aqui. Esse aqui, a tendência é que seja um pouquinho mais rápido do que o outro, mas ainda leva um pouco de tempo.
Ok, feito isso já dá para já dá para pegar os resultados aqui, né? Feito isso, a gente vem aqui em End Connection e está aqui os parâmetros que a gente criou. Vamos abrir aqui os gráficos de corrente induzida por tempo. Vou abrir cada um deles aqui. Beleza, feito isso, tiro aqui as janelas e vou redimensionar aqui para poder caber todos um do lado do outro, né, para efeito de comparação. Vai ficar um pouco estreitinho aqui, mas vai dar para visualizar os gráficos aqui. Só tirar essa janelinha para lá, porque acho que vai ficar ruim selecionar. Deixa eu colocar por cima mesmo. Tá legal. Aqui temos os gráficos de corrente induzida por tempo para cada um daqueles pares de bobinas. Aqui dá para verificar que o comportamento é basicamente o mesmo, né? A única alteração é a mudança de fase, né? Em que está aqui, né, no gráfico. Então, o comportamento de corrente induzida pode-se dizer que é o mesmo para esses pares, né? Então, esses são os resultados para essa simulação. Vou fazer agora a simulação da indutância mútua aqui no OneSoft Maxwell, certo? Então vou já nomear o projeto, colocar aqui minha identificação, né? Certinha. Vamos começar aí no Maxwell 3D Design. Primeiramente eu vou fazer a estrutura, né, das duas bobinas. E com isso eu vou utilizar aqui, vou vir em Draw, depois eu venho em pré-definidos, né, System Library, hélice segmentada e hélice poligonal. Com isso eu tenho anotado os parâmetros, né. Essa primeira vai ser de 10 milímetros, aqui Radius Change vai ser de 2.05 e o pitch 0 e ele vai ter 5 voltas, 5 turns, né? Certinho, tá? E a primeira, repetir o procedimento. Porém agora vai ser um pouco diferente, né? Então, raio inicial aqui de 20. Radius change, mesma coisa. Pitch 0. Só que aqui vão ser 10 voltas, 10 turns. Beleza, feito isso eu vou mover, elas estão sobrepostas, né? Essa bobina menor ela tem que ficar em cima, então eu vou utilizar aqui Move. Vou mover ela não vai ficar, ela nunca fica certinha no lugar, né? Na verdade ficou bem fora, né? Mas é possível alterar por aqui. Certinho. Vou fazer o seguinte. Aqui vai ser tudo zero, né? X e Y são zero. E aqui que vem o diferencial. Eu vou criar uma variável aqui que vai me ajudar depois na hora de fazer
simulação posteriormente, né? Depois eu vou variando a distância entre as duas bobinas e vou verificar a indutância. Aí nesse caso eu vou colocar essa variável definida como 15 milímetros, né? E aí a bobina fica certinha, né? Feito isso, agora vem um procedimento um pouco demorado, que é de fazer os terminais das bobinas, certo? Eu já deixei anotado aqui os valores que eu vou utilizar para essas proporções. Então eu vou utilizar aqui drawLine. Nesse caso, na parte nesses terminais que vão estar ligados a essa parte interna da bobina, eu vou precisar fazer 3 linhas aqui, porque ele precisa fazer uma curva, passar por cima da bobina e sair, né? Então é uma para cá, uma para frente e uma para cima, certo? Então eu venho aqui e agora eu vou configurar essas linhas para que elas possam estar certinhas, né? Nesse caso, o primeiro ponto ele tá correto. Aqui eu poderia colocar a variável, mas já está 15 milímetros, a variável vale 15, eu vou deixar isso aí mesmo. Não faz diferença. Copiando e colando aqui, é a mesma coisa, porém no y, ao invés de ser 0, é menos 2. Foi a primeira linha, vou para a segunda linha, ela é isso daqui, mais a variável, colar aqui, menos 2, porém aqui, na realidade, ela é esse tamanho de x, menos 2, aí a variável mais 4 milímetros, né? Eu vou botar aqui logo aqui 19 milímetros, certo? Tá aí, próxima linha. Na verdade eu fiz besteira, isso, de novo. Ok, agora foi. Tá certinho, menos 2. A única diferença é que aqui no último não é essa distância, na verdade são 100 milímetros, né? E agora ele vai para fora. Feito isso, né? Já está aqui a linhazinha. Eu venho aqui e vou redefinir a propriedade da linha. Eu vou tirar que ela está como linha, como nada, né? Vou colocar retangular, né? Porque aí ela vai ganhar espessura e altura e ela vai ser um prolongamento da bobina e vai ficar mais certo, né? Então, como espessura, eu coloco aqui, né, para dar a espessura certinha da raiz quadrada de 2, square root de 2. Mesma coisa para altura, né, quadrado, então a mesma coisa. E aí fica dessa maneira. Eu vou repetir esse procedimento para todas as outras, todos os outros terminais aqui das duas bobinas, né? Ainda está faltando esse daqui e dessa daqui. Eu vou repetir, né? Agora, como é terminal da parte externa, eu só preciso fazer 2 linhas, né? Ele não precisa dar a volta por cima da bobina. Deixa eu fechar aqui. Beleza. Primeira linha. É isso, mais a variável. Vou copiar. Colo aqui embaixo. E vou alterar esse y, colocar 2 milímetros, certo? E a segunda linha é a mesma coisa de cima, porém o x é 100, certinho. Vou fazer retângulo aqui, né? Transformar ela no retângulo, mesmas dimensões. Concluído o segundo terminal, né? Agora eu preciso fazer os terminais da bobina inferior aqui, da bobina de baixo. É o mesmo procedimento,
sem muita novidade. Aqui na parte interna vão ser 3 linhas. Então vamos lá. Aqui está correto, vou copiar já. E aqui no Y, ao invés de 0, menos 2. Partindo para a próxima linha, copio, colo e vou alterar no eixo Z, né? Então 4 milímetros. Copio, colo e aqui eu vou alterar, porém é no X, né? São 100 milímetros para ele ir lá para fora. Feito isso, mesma coisa, retângulo, raiz quadrada de 2, perfeito. Vou agora para esse último terminal, copiar aqui, colar, porém no Y é o menos 2. Na verdade eu coloquei errado, né? Isso está certo não. Menos 2. Nem faz sentido. É 2. Agora sim. Aqui mesma coisa, só vou alterar no X. E tá pronto. Alterar para retângulo. Certinho. Tá aí os terminais. Ok. Agora eu só vou fazer o seguinte. Como são estruturas aqui que estão separadas, eu preciso juntar essas estruturas para virar uma coisa só. Então eu vou selecionar terminal, bobina, terminal e vou vir com a ferramenta Unite aqui. Vira uma coisa só. Mesma coisa para de baixo. Perfeito. Agora eu vou alterar o nome das bobinas para melhorar a referência aqui, né? Então eu vou colocar essa daqui como bobina menor. O material das duas bobinas é o cobre. Já vou selecionar. Vou colocar laranja, a coloração. Certo? Cobre novamente. Excelente. Agora eu vou criar uma caixa externa a esse sistema aqui para poder fazer realizar simulações, né? Então faço uma caixa qualquer aqui e vou redefinir as dimensões aqui, posicionamento para poder englobar todas essas duas bobinas aqui, né? Uma caixa bem grande. Vou colocar totalmente transparente, né? Para poder visualizar, né? A simulação. Certinho. Agora eu preciso colocar a corrente nos terminais.
no sentido correto, inclusive, né? Então eu venho aqui com o botão direito, venho em Select Faces e vou selecionar essa face aqui. Com isso eu consigo colocar uma excitation, corrente, vou estar colocando 5 amperes, levando em consideração que eu consigo ver aqui o sentido da corrente, então ela está entrando e faço o mesmo procedimento para essa outra face, 5 amperes também da mesma maneira, porém aqui ela está entrando, então eu preciso trocar a direção, né? Feito isso, vou repetir a mesma coisa para a bobina de baixo, inclusive com a mesma corrente. Só conferir aqui, swap. Ok, feito isso, eu posso vir aqui em parâmetros, assign, matrix, e eu vou estar selecionando as duas aqui. Corrente 1 vai estar referente a essa bobina menor e a corrente 3 em relação à maior. Selecionado. Feito isso, eu posso fazer um solution setup aqui, vou usar o padrão que ele propõe. Aparentemente está tudo correto, vamos rodar aí o programa. Deve demorar um pouco. Feitos os cálculos, eu já posso vir aqui nos resultados. Magnetostatic Report, Data Table. Deixa eu ampliar aqui. Certo, aqui eu consigo verificar valores aqui de autoindutância e de indutância mútua. Que eu consigo verificar, né, a autoindutância e indutância mútua. Tem aqui mais demais resultados, certo? Então aqui dá para verificar como a indutância mútua ela tem o mesmo valor e a indutância, a autoindutância, né, é diferente para cada uma, né, visto que são bobinas diferentes, né, em condições diferentes, certo? Vamos aqui agora em Optimetrics, Edge, Parametric, e aqui eu vou vir em adicionar e eu vou utilizar a minha variável que eu criei lá, né, para poder fazer uma simulação com variação e para poder verificar os valores de indutância para distâncias variáveis entre as duas bobinas, né. Vou começar com 6 mm, vai até 60 com 10 passos, né? Certinho? Vamos rodar o programa aí. Espero que seja um pouco mais rápido dessa vez. Ok, após alguns minutos aí com o código, com o software rodando, aparentemente deu alguns erros aí, uma boa quantia de erros aí, boa quantidade de erros, e ele só calculou para 2 passos aqui de variações, não deu um intervalo muito interessante, então ele não variou muito, né? Mas deveria ser possível visualizar graficamente o decaimento da indutância conforme da indutância mútua conforme você tem o afastamento das duas bobinas, né? Eu acho que eu posso até, não adianta, já está aqui selecionado, né? Então paciência. Deixa eu só
fazer o seguinte. Vou vir aqui em Results, Magnetostatic Report, Rectangular Plot. Deixa eu tentar verificar. Vamos ver. Aqui não vai dar para visualizar legal não o decaimento, porque não tem um intervalo, ele não variou muito a distância, né? Era para ele ter feito 10 passos de distanciamento entre as duas bobinas, e aí seria melhor para verificar como ele decai conforme você tem um afastamento. Nesse caso, como o intervalo que ele só calculou para dois intervalinhos bem curtinhos, ou melhor, para um único intervalo, né? Para dois pontos bem próximos, aqui visualmente está linear, né? Mas ele deveria ser uma curva, né? Nesse caso, mas pelo menos dá para verificar a queda, né, da indutância, uma certa redução em relação, levando em consideração o distanciamento, certo? Beleza. Agora eu vou selecionar a minha caixa externa aqui. Vou vir em Fields, Overlays, ou melhor, vou ver aqui, né? Deixa eu tentar ver aqui. Fields, magnético. Vamos verificar o campo nessa caixa, no campo magnético. Certo. Aqui, deixa eu só alterar aqui para ficar melhor a visualização. Tá um pouco ruim de mexer, tá travando um pouco. Mas aqui dá para ver. Aqui já dá para verificar, clicando aqui nas bobinas, né, dá para ver como que o campo magnético se comporta em relação a esse sistema de indutância mútua com duas bobinas, né? E dá para verificar que aqui na parte mais interna o campo magnético é mais intenso, e conforme você vai afastando, né, nessa bobina, você vai perdendo essa intensidade de campo, né? E dá para verificar também como o campo como você consegue identificar o campo ao redor de cada bobina, né? Então você tem um campo próprio dessa bobina menor, um campo fácil de visualizar aqui também da bobina maior, e internamente aqui dá para verificar como funciona o campo, levando em consideração a indutância mútua entre as duas bobinas, certo? Então essa é a simulação. Bom, após as discussões e as simulações aí que foram apresentadas, é possível concluir aí desse trabalho aí a grande importância do funcionamento desses tipos de sistemas, né, dentro do contexto de máquinas elétricas, e levando em consideração o eletromagnetismo como um todo, né? Então, como eu havia citado na parte teórica, é nítida a aplicação desses conceitos teóricos dentro da indústria, ou mesmo das próprias facilidades que nós temos hoje com aparelhos, ferramentas, etc., né? Então, em especial em motores, geradores, que são muito comuns em diversos mecanismos, diversos equipamentos que nós temos hoje em dia, tanto de forma simples, como um motorzinho pequenininho, até um grande gerador de uma usina hidrelétrica, por exemplo. Então, é um tipo de conceito de fundamento muito interessante, muito importante, muito valioso, e é nítido a importância dele, né? Em relação à indutância mútua também foi possível visualizar de forma mais clara o comportamento das bobinas em relação à indutância, tanto em relação à indutância, à autoindutância, né, a própria a indutância gerada em si mesmo, como a indutância
mútua entre as duas bobinas, né? Então, infelizmente teve um problema na simulação que eu não consegui completar ela, porém, no, no, no intervalo que eu consegui de simulação, por mais mínimo que tenha sido, é possível verificar uma certa redução da indutância mútua com um afastamento das bobinas também, por mais que seja um pouco afastamento. O ideal seria ter conseguido efetivar a simulação com diversas etapas de espaçamento entre as bobinas, e aí sim seria possível verificar de uma forma melhor ainda como essa indutância mútua ela vai fraquejando conforme você vai afastando as duas bobinas, né? Esse tipo de funcionamento de bobinas, né, com indutância é muito útil também dentro de circuitos e máquinas também, né, de uma forma geral. É o tipo de comportamento que pode ser que tem muito a ser extraído nas aplicações, né? Então você consegue ter uma diversidade muito grande de coisas a partir disso daí, né? Aqui eu apresento aqui minhas referências, certo? Agradeço pela atenção.